Começou, já tem 2 segundos, aí tá olhando pro reloginho. É isso aí, boa noite. Vamos para gravação de uma aula síncrona, agora sobre o roteiro 5 de análise 2. Tá? Vou tocar aí a abertura e a gente já vai lá para a aula. Ok, estamos aqui já, direto e reto. Ok, hoje é o roteiro 5, é o segundo roteiro de derivadas, né? E a nossa sessão agora é a sessão sobre as derivadas das funções logarítmica e exponencial, né? Então, bora lá. Vamos ver, só lembrar como que é a definição da função logarítmica, né? A gente tem várias formas de definir, né? Tem uma como ela sendo a inversa da exponencial, que é uma clássica, né? A gente define exponencial de forma, né, informal e depois pega a logaritmo como inversa. Mas em análise, na verdade, é melhor você definir a logarítmica e depois definir a exponencial como inversa da logaritmo. Também é fácil de fazer. Então, vamos lá. A função logarítmica ela vai ser definida como sendo a área sobre a curva 1 sobre x entre 1 e x, se o x for maior ou igual que 1. Né? Em particular, em 1 não vai ter área, então o logaritmo de 1 é 0. E a área sobre a curva y igual a 1 sobre x entre x e 1 com um sinal negativo, tá? Se o x estiver entre 0 e 1. É porque o gráfico do logaritmo ele vai para baixo, né, do eixo x quando você está entre 0 e 1. Só para lembrar a função, vamos fazer o logaritmo. Né? O que você vai ter? A função 1 sobre x. A função 1 sobre x é essa aqui. Aqui no 1. Então ela é esse negócio aqui, ó, mais ou menos. Então é o seguinte, quando você está à direita do 1, então é essa área aqui. Vou botar aqui de laranjinho. Né? E quando você está à esquerda, então vou botar de rosinha aqui. É essa área aqui, tá vendo? Então a área à esquerda é contada negativa. E a área à direita é contada positiva. No 1 não tem área, é 0. Tá? Aí o primeiro teorema que aparece para a gente, depois que a gente faz essa definição faz sentido aqui, né? É que a função f de x igual a logaritmo de x é diferenciável e a sua derivada é 1 sobre x. Né? Então vamos dar uma olhada aqui como que se faz essa demonstração. Ok, bora lá. Tá, então a gente tem que analisar o quociente, né, limite para h indo para 0 de logaritmo de x mais h menos logaritmo de x sobre h. Né? Então vamos fazer isso à direita, né, para h maior que 0. Né? Então, logaritmo de x mais h menos logaritmo de x vai ser a área da região sobre a curva de x até x mais h. Aqui, ó. De x até x mais h. Né? E aí a gente vai ter essa região compreendida entre os retângulos de base h e alturas 1 sobre x mais h e 1 sobre x. Tá? Então vou pegar até meu desenho ali e aproveitar ele aqui. Ó. Tentar aproveitar ele aqui. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Ó. Aqui. Aí eu vou ter aqui tipo x, né? E vou ter aqui para frente, vamos dizer assim, um x mais h. Então eu vou ter aqui um retângulo de altura x mais h e um retângulo de altura x, tá vendo aqui, ó? Esse é um retângulo e esse aqui em cima eu vou fazer de laranja aqui, talvez fique outro. Eu acho que nem está saindo na gravação. Ah, tá saindo. Então são retângulos que você pode fazer desigualdades. Então tá aqui, ó. Retângulos com área de base h e alturas 1 sobre x mais h e 1 sobre x. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar a base vezes a altura, né? Esse retângulo h, 1 sobre x mais h, vai ser menor que o logaritmo de x mais h menos o logaritmo de x, menor que
h vezes 1 sobre x. Tá? Então, como esse cara aqui, ó, é menor que esse, porque o que está acontecendo aqui? Ó? Tá vendo aqui? Ó? Dentro dessa essa área, essa diferença, né, essa área menos essa, né, vai ser no mínimo esse retângulo e no máximo esse maiorzinho aqui, ó, tá? De x, que eu estou medindo aonde aqui, ó? Estou medindo daqui até aqui, isso. Então essa área abaixo da curva é menor que esse aqui, que tem base h, isso, base h e altura 1 sobre x, né? E o outro tem base h e altura 1 sobre x mais h, ok? Tem que prestar atenção porque esse cara aqui está um pouquinho mais baixo que esse, né? Porque é 1 sobre x. Então você tem dois retângulos aí, ok? Tá aqui, ó. Então dividindo tudo isso por h, né, a gente vai ter essa expressão aqui, 1 sobre x mais h menor que logaritmo de x mais h menos logaritmo de x sobre h menor que 1 sobre x. E a gente faz o h indo para zero e vai usar o confronto. Né? Esse aqui vai para 1 sobre x, esse aqui vai para 1 sobre x, então o que está no meio vai para 1 sobre x também. Né? Se você fizer o mesmo argumento para h negativo, você vai ter a mesma coisa, só que vai trocar de lugar. Tá? O x mais h vai aparecer aqui à direita. E aí a gente fica com essa demonstração aqui encerrada. Ok, bora lá. Deixa eu dar só um check ali na... Beleza. Então, tá. A função f de x igual a exponencial de x é diferenciável e a derivada é ela própria. Essa é a função mais legal de derivar, que é a exponencial. Bom, a gente vai usar que a exponencial é a inversa do logaritmo. E vai usar aquela ideia do roteiro anterior. Né? Que a derivada da função inversa, né? Então, f a menos 1 linha é 1 sobre f de x, linha. Tá? Vai usar isso. Então tá aqui, a gente sabe que isso aqui, que o x é o logaritmo de y, então a derivada da função inversa nos dá o logaritmo de y' é 1 sobre elevado a x'. Agora, logaritmo' é 1 sobre y, então ficou 1 sobre y é 1 sobre e elevado a x'. Né? E aí você faz a conta aqui, esse aqui vai para cá, esse aqui vai para cá, ficou e elevado a x' é igual a y, que é e elevado a x. Então vamos só aqui, tá. E aí fechou a demonstração, né? Que esse e elevado a x' ficou y, mas o y é o próprio e elevado a x, então encerra a demonstração aqui. E aí a gente parte, depois que faz essa parte de logaritmo exponencial, a gente vai para essa ideia de máximos e mínimos locais, né? Que é uma importante aplicação da derivada, importantíssima aplicação de otimização. Né? Então vamos para a definição, para a gente saber o que é um máximo e um mínimo local. Então vamos pegar uma função de x em R, onde o x é um subconjunto de R. A gente vai dizer que f tem um máximo local ou máximo relativo, né, num ponto P, se tem alguma vizinhança, né, tal que dentro dessa vizinhança o f de P é um valor máximo. Né? Todo mundo dentro dessa vizinhança vai ter a sua imagem menor que f de P. Então ele é um máximo local. Tá? Os mínimos locais são definidos de forma igualzinha, só que vai trocar esse sinal de desigualdade aqui. Tá? Vamos para um teorema aqui, ó, teorema 3. Vou pegar f do intervalo em R. Né? Se f tem um máximo local no aberto, e se a derivada nele existe, né, então essa derivada só pode ser zero. Né? A mesma coisa é válida se for um mínimo local. Tá bom? Vamos ver a demonstração, como que a gente faz essa demonstração. P é um máximo local
de f. Então tem uma vizinhança de P, tá? Que eu posso tomar ela inteiramente contida no aberto, né? Porque aí se ela for um pouco maior, né? Se ela sair do intervalo, eu pego ela intervalo, ela interseção, esse intervalo aqui, como o P é um ponto interno, então ela vai ter essa vizinhança aqui, onde f de x é menor ou igual que f de p para todo mundo dentro desse intervalo, né? Ou seja, de forma análoga, né, f de x menos f de p é menor ou igual que zero para todo x aqui dentro, né? Então, se eu pegar, vou pegar um ponto x à esquerda do p, mas ainda dentro dessa vizinhança. Se eu pegar um ponto x à esquerda, mas ainda dentro dessa vizinhança, né, o que acontece? O f de x menos f de p sobre x menos p vai ser positivo. Por quê? Porque o x menos p vai ser negativo, né? E o f de x menos f de p é não positivo. Então, negativo com negativo fica maior ou igual que zero. Tá? E aí, a hora que eu fizer o x ir para p, né, fazer o limite pela esquerda, eu vou ficar com esse limite aqui sendo maior ou igual que zero. Tá? E esse limite aqui a gente sabe que ele é a derivada em p, porque por hipótese a função tem a derivada em p. Então, por esse lado, pela esquerda, né, pela esquerda eu tenho que o f' de p é maior ou igual que zero. Agora o mesmo raciocínio eu vou fazer pegando um x à direita do p. Tá? Se eu pegar ele à direita, o que vai acontecer? Esse quociente vai ser negativo agora, né? Na verdade vai ser não positivo. Tá? É menor ou igual que zero. Deixa eu só admitir alguém que está entrando aqui. Bom, vai ser menor ou igual que zero. Então, na hora que eu fizer o limite pela direita, vai dar que esse limite aqui tem que ser menor ou igual que zero. Então, o que eu provei? Eu provei que o f' de p, por um lado, ele é maior ou igual que zero, e por outro, ele é menor ou igual que zero. Né? Então, necessariamente, eu vou ter que ter ele igual a zero. Então, está aqui, ó. Né? O f' de p ele existe, então esse limite existe, e ele por um lado é maior ou igual que zero, por outro é menor ou igual que zero, então ele é exatamente igual a zero. Então está aí o raciocínio. Tá? Em virtude desse resultado, né, a gente consegue prever que em pontos de máximo ou mínimo local a derivada se anula, então a gente vai dar um nome para esses caras onde a derivada se anula. Os pontos onde a derivada se anula, eles vão ser chamados de pontos críticos da função. Tá? E os pontos críticos são os candidatos. Né? Como é uma qualidade que existe para os máximos e mínimos locais, isso quer dizer que onde a derivada se anula são candidatos a máximos e mínimos locais. Tá? É claro que nem todo ponto crítico é um extremo local. É uma propriedade de extremos locais, mas que não necessariamente é compartilhada por todos os extremos locais. Né? Vamos ver um exemplo disso. O exemplo disso aqui é que p igual a zero, ele é um ponto crítico da função crescente. Se ela é crescente, ela não tem nem máximo nem mínimo local. Né? Função crescente f de x igual a x ao cubo. Né? Mas ele é um ponto crítico. A derivada ali é zero. Mas isso não está indicando que ele é máximo ou mínimo local. Tá? Outra frase aqui, que além disso, mesmo que a função tenha um extremo local, a gente não pode dizer que o f' de p é igual a zero. Deixa eu puxar um pouquinho aqui. Tremer um pouco, é um terremoto aqui que está acontecendo. Deixa eu ver. Ok. Por que disso, né? Olha o exemplo 2 aqui, ó. O ponto p igual a zero é um mínimo local, né? E da função módulo, mas a função módulo não tem derivada no ponto zero. Então, existem extremos que não cumprem essa condição. Tá? Mas assim, o que está acontecendo aqui? Por que deu ruim? Deu ruim porque não tem a derivada no ponto zero. E o meu teorema garante, aqui ó, eu usei fortemente que existe a derivada. Tá? Então, se é um máximo ou mínimo local onde a função tem derivada, então a derivada é zero. Né?
mas pode acontecer dela ter um mínimo local onde a derivada não existe. Então, outro lugar que a gente vai procurar por máximos e mínimos locais são os lugares onde não existe derivada. Tá? Então, tá aí essas ideias aí que a gente já conhecia do cálculo. Deixa eu ver aqui, fiz uma traquinagem. Beleza. Próxima seção são os teoremas de valor médio e análise do crescimento local. Né? A gente começa sempre, quando vai fazer o valor médio, com o teorema de Rolle, né? Que é um caso particular do teorema do valor médio. Bora lá então. Teorema de Rolle. É uma função real contínua no intervalo, diferenciável no seu interior. Se o valor da função coincide nas extremidades, né, então necessariamente vai ter um ponto onde a derivada se anula. Ele é um teorema de uma geometria trivial, na verdade. Né? Porque o que você tem aqui? Ó? Você tem aqui uma função, digamos, vou pegar em verde aqui, ó, onde o f de A é igual a f de B. Tá aqui, ó. Tem aqui A e tem aqui B. Tá? F de A igual a f de B. E está pedindo o quê? Uma função real contínua. Né? Função real contínua. Então, o que vai acontecer? O teu gráfico vai sair daqui, tá? E vai chegar até aqui de forma contínua. Tá bom? Pode ser isso, né? Pode ser isso aqui. Então, são três situações. O que acontece nessas três situações? Como a função é contínua e diferenciável, né? Então, primeiro, a continuidade. Ela vai ter que vir de forma contínua, né? Sair desse ponto e voltar para cá. Ou seja, tudo que ela subir, ela vai ter que descer. Ou tudo que ela descer, ela vai ter que subir. Tá? Porque ela é contínua. Né? Uma outra coisa que a hipótese nos dá é que ela é diferenciável no aberto. Ou seja, quando ela sai daqui e vem para cá, ela não faz bico. Não pode fazer bico. Se eu fizer assim, ó, reto, ó, tá vendo aqui, ó? Se eu fizer um bico aqui, ó, ela deixa de ser diferenciável. E aqui é um ponto onde ela não tem derivada. Então ela não faz bico, ela vem redondinha de um ponto A até o ponto B. Isso quer dizer que em algum momento, como ela tem derivada em todos os pontos, em algum momento ela vai ter que ter uma reta tangente que é horizontal. Tá? Então a minha preta tem, a minha azul tem, pelo menos um momento, pode ter mais de um. Aqui não deu horizontal, mas precisa baixar um pouquinho mais. E a rosinha também, tem um momento aqui. Né? Agora o cinza não vai ter, porque o cinza fez um bico, mas ele está fora da hipótese. Então vamos provar esse resultado aí, que ele tem uma geometria interessante. A geometria meio que garante a existência dele. Ok. Demonstração. Vamos pegar a contínua e esse cara é compacto. Então o teorema de Weierstrass garante que a f atinge um mínimo e um máximo aqui dentro do AB. Né? Então, se um deles for atingido num ponto interno do intervalo, num ponto no aberto, então vai seguir do teorema 3 que a derivada se anula tanto no máximo ou no mínimo. Tá? No mínimo ou no máximo, perdão. Né? E se ambos forem atingidos nos extremos, né, então o máximo é igual ao mínimo, tá? Ou seja, a f é constante e nesse caso a derivada dela é igual a zero em todos os pontos. Então está aí o teorema de Rolle demonstrado de forma em três parágrafos curtíssimos. Tá? E ele é um ingrediente para a gente provar o TVM, né, valor médio. O valor médio é o seguinte, seja f é uma função real contínua diferenciável em AB. Então existe um ponto C no aberto, onde f de B menos f de A é igual a B menos A, f' de C. Ou seja, né, o f' de C é f de B menos f de A, B menos A. O que é esse teorema? Esse teorema também ele é bem intuitivo, num certo sentido. Né? Como assim ele é bem intuitivo, professor? Veja bem, isso aqui, ó, se a tua função f for
for, por exemplo, uma trajetória, né, um espaço percorrido em função do tempo, isso aqui é a velocidade média, tá, entre os pontos A e B, tá, a velocidade média. Então, o que o teorema fala? Fala que se a tua velocidade média num trajeto, né, foi 50 km por hora, por exemplo, tua velocidade média numa viagem ali de Nova Iguaçu, né, até Nilópolis, vou ficar na Baixada. Então você foi e aí você viu que a velocidade média deu 50 km por hora. O que o teorema do valor médio fala para você é que, olha meu querido, em algum momento, entre esses dois instantes, entre Nova Iguaçu e Nilópolis, a tua velocidade foi 50 km por hora cravada. Tá? Então em algum momento, a tua velocidade foi 50 km por hora cravado. Tá? É bem intuitivo, porque tem que ser. Tá? Porque ou você foi, né, digamos, que você teve 50 km por hora o tempo todo, né? Ou então, se você foi um pouquinho mais baixo em algum momento, né, foi a 40, significa que para você chegar na média de 50, você teve que ir a 60 em algum outro instante, para dar esse equilíbrio de 50 km por hora. Então é bem natural, né, esse teorema. Então bora lá, provar esse teorema. E o lance é reduzir ele ao teorema de Rolle. Como que você faz isso? Olha aqui, ó. O lance da demonstração é esse. Você vai definir essa função auxiliar aqui, h. Né? Essa h vai ser f de b menos f de a. Isso aqui é um alfa. Né? X menos b menos a f de x. Isso aqui é um beta. Então a tua função auxiliar é um alfa x menos beta f de x. Né? Então o que acontece com essa função h? H é uma função contínua e diferenciável, porque você só usou coisas contínuas e diferenciáveis para formar ela. Tá? Outra coisa, o h de A vai ser igual ao h de B. Tá? Só fazer a continha aqui. Então, pelo teorema de Rolle, vai ter um C, onde a galinha de C é zero. Bom, a galinha de C é zero, isso só se, né, o alfa for o beta f' de C. Né? Agora, alfa igual a beta f' de C, você vai ter aqui, ó. Tá? Você vai ter a própria tese do teorema. Tá? E o TVM é a chave para a gente usar a derivada para analisar o crescimento local de funções. Tá? Bora lá, definição 2 aqui. Ó. Pegar uma f de x em R, x subconjunto de R. A gente vai dizer que f é crescente, né, se sempre que o x for menor que y, o f de x é menor ou igual que o f de y. A gente também fala, né, não decrescente, também existe isso aqui, ó. Não decrescente. Tá? Também é um outro nome que aqui é usado. Esse comportamento também costuma ser chamado de não decrescente. Isso alguns autores fazem porque eles querem separar a situação onde ela de fato é crescente. Ela necessariamente tem que aumentar o valor dela. Tá? Mas no caso aqui, o nosso crescente é sinônimo de não decrescente. Tá? E ela é decrescente, né, se acontecer a desigualdade inversa. Tá? Então tem outras nomenclaturas que a gente pode usar também. Tá? Tem gente que, aqui no caso, quando você define crescente dessa forma, né, você vai chamar de estritamente, né, crescente quando for assim. E quando você definir decrescente dessa forma, você vai chamar de estritamente decrescente quando você não permitir a igualdade. Tá? Então tem essa nomenclatura que é muito usada. Né? Decrescente dessa forma, né? E aí então o estritamente crescente vai ser quando você não permitir a igualdade, e decrescente dessa forma, então quando você não permitir a igualdade vai ser o estritamente decrescente. Agora outros autores usam não decrescente para esse comportamento e crescente quando for estritamente. Aí depende do autor. Você só tomar esse cuidado de saber qual é a definição do autor. Proposição 1 é a seguinte, né? Vamos pegar uma f diferenciável no aberto. Tá? Então ela é diferenciável nesse aberto aqui. Se a derivada for maior ou igual que zero,
maior ou igual que zero para todo x aqui dentro, então ela é crescente. Tá? Se a derivada for igual a zero, então ela é constante. E se a derivada for menor ou igual que zero, ela é decrescente. Então a derivada, né, o sinal da derivada diz para a gente qual é o comportamento da função. Então as funções deriváveis, diferenciáveis, ela tem o seu comportamento de crescimento e decrescimento governado pela derivada. Bora lá para estabelecer essa proposição. Aqui, ó, o negócio que pegou o pessoal, né? Dados quaisquer, né, x menor que y dentro do intervalo, né, o TVM vai dizer para a gente que vai existir um C onde isso acontece. Como o x é menor que y, isso aqui é sempre positivo. Tá? Então, esse sinal aqui, tá, é o mesmo que esse. Tá? Então, essa diferença tem o mesmo sinal que a derivada. Né? Então, o que acontece então? Se o sinal de f' for maior ou igual que zero, então isso aqui é maior ou igual que zero, então isso aqui acontece, f é crescente. Se ele for igual a zero, então isso aqui é igual a zero e f é constante. Tá? Se ele for menor que zero, isso aqui é menor igual que zero, né? Então isso é decrescente. Tá? E aqui no caso da constante, o pessoal ficou assim, mas como assim é constante? Né? Só dois valores foram iguais. Né? É porque é quaisquer dois valores. Tá? Então, quando você tem esse argumento, você pode fixar um x0 e pegar o y, deixar o y solto. É melhor fixar o y. Né? Você fixa o y0, né? E aí deixa o x solto, e aí todo mundo vai ter o mesmo valor que o f de y0. E aí ela vai ser constante. Ok? E aí a gente chega ao fim do roteiro. Um roteiro com 4 páginas. Tá ficando bom esse negócio. Deixa eu pegar aqui. Voltar aqui. Nenhum comentário. Tá todo mundo aqui tranquilão. Aqui para gravação. E eu vou então... fiquei meio torto aqui, né? Fiquei de ladão aqui. Fiquei apoiado no braço da cadeira. É isso aí. Essa foi a aula. A gente vai dar um pause por enquanto. Se tiver alguma dúvida, a gente tira e volta. Se não, daqui a pouco a gente volta para encerrar. Bom, foi isso mesmo. O pessoal aí não tinha mais nenhuma dúvida. E a gente vai encerrando por aqui. Né? Você que está assistindo a gente pelo YouTube, muito obrigado pela audiência. E até a próxima. A gente vai tocar a vinheta e encerrar o vídeo. Opa! Tô com o vídeo errado. Peraí. Eu vou ajustar o vídeo aqui rapidinho. Aqui. Eu acabei fazendo uma traquinagem com meus alunos, mostrando outros vídeos para eles. E aí eu perdi o vídeo aqui. Bora lá, abertura. Foi!